Tudo bem? Hoje nós temos uma live para falar sobre crenças limitantes sobre a infância, um tema que eu nunca fiz em live especificamente. Estou bem animada de fazer porque eu gosto muito desse tema das crenças limitantes. É algo que acrescentou muita coisa no meu aprendizado, no meu processo de autoeducação, e estou bem feliz de poder trazer para vocês. Na minha mentoria, inclusive, eu tenho uma aula específica sobre crenças limitantes maternas, falando do mundo da maternidade, né, com coisas relacionadas ao mundo da maternidade, mas eu não tenho uma sobre infância. E aí, falando de todos os temas que eu quero trazer na série Surtos Maternos, que eu vou fazer logo mais, eu pensei da gente explorar, porque eu acredito que vai ser bem rico, especialmente para quem nunca ouviu falar desse tema e tudo mais. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, falem de onde vocês estão. Quem quiser também... Tá sem áudio? Como é que é? Vocês estão me ouvindo ou não? Me fala, pelo amor de Deus. Vocês estão me ouvindo? Confirma aí. Boa tarde, tudo bom? Alguém fala que vocês estão ouvindo para eu poder ficar sossegada, porque aí é a pessoa que tá com problema. Dá pra ouvir? Itália, então estão me ouvindo, estão me respondendo. Que legal. Ah, então tá bom, Rafaela, que susto. Não, então, é o seguinte, eu tô com uma série de lives que eu tô fazendo esses dias. Na semana passada eu fiz 2 lives sobre castigos, não sei aqui quem participou, se quiser colocar um coraçãozinho pra falar, eu tava aqui, foi legal, não sei o quê. Fiz uma live que falava sobre por que o castigo não funciona, onde eu fiz bem assim, detalhadamente, tentando explicar todos os prejuízos que o castigo provoca na criança, no sentir dela, na forma como ela se vê, na imagem que ela tem dela mesma, como isso lima a autoestima da criança, como isso afasta a criança do adulto, gera muita desconexão entre os pais e a criança. Então, na verdade, assim, por mais doloroso que seja olhar para esse tema e se reconhecer nesse lugar e falar, nossa, eu não acredito que eu fazia isso ou que eu faço isso, eu acho super importante a gente olhar para isso com seriedade, pra gente desconstruir essa ideia de que o castigo é uma alternativa aceitável para educar os filhos. Porque realmente ele destrói a autoestima da criança. Ele tem consequências seríssimas, né, da gente ficar com essa história da obediência cega. E aí, na live seguinte que eu fiz, eu falei como fugir do castigo. Eu quis dedicar uma só pra poder falar do problema que o castigo acarreta na criança, né, e na relação com o adulto. Depois a gente também acaba sendo afetado, porque eles não vão querer procurar a gente quando eles estão com problemas, eles vão se afastar da gente, eles vão ficar muito desconfiados dessa relação. Então, na verdade, eu não vejo ganho em nenhuma parte. Ele tem um efeito a curto prazo, mas a longo prazo o preço que você paga é muito alto. Enfim, falei bastante sobre isso lá. Ofereci alternativas ao castigo na live seguinte. Elas estão para vocês assistirem reprise, se vocês quiserem, tanto no meu canal do YouTube como aqui nos vídeos do Instagram, tá? Estão lá abertas para vocês. E hoje eu achei que vale a pena a gente falar sobre crenças limitantes sobre a infância. Essas 3 lives são um esquenta pra série Surtos Maternos, que vai começar na semana que vem, daqui a 5 dias, na segunda-feira, e vão ser 4 aulas gratuitas que eu vou oferecer pra vocês, pra gente falar sobre a criança interior, com muito mais detalhe, entender quem que é essa criança que mora dentro de nós, como que as feridas dela, a história dela, afeta a nossa vida atual e a nossa forma de educar os filhos. Hoje vai estar um pouco dessa pincelada também, porque tem muito a ver com as crenças limitantes também, essa compreensão, né, de como que ela tá hoje atuando, inclusive, na forma como a gente educa os filhos. Por que que ela faz a gente surtar tanto? No fundo, é ela que surta com a criança, entendeu? Com os nossos filhos, né? A criança interna surta com a criança que tá diante de nós. Por que que isso acontece? Como que é isso daí, né? Qual que é o babado? Eu quero entender melhor. Muita gente acaba que chegou agora na página, eu falo disso bastante. Aliás, esqueci de me apresentar. Sou a Maíra, eu tenho essa página desde 2017, né? Eu sou educadora parental, sou consultora em criação consciente e também sou autora do podcast Tenda Materna, junto com a Clarissa de Achiara. Então, quem quiser, inclusive, me seguir lá no tendamaterna.podcast, seguir o Tenda Materna no Spotify, por exemplo, ou essas plataformas aí de podcast, é bem legal porque vocês podem maratonar e ver vários temas que a gente já abordou. A gente tá prestes a lançar o seguinte episódio, se tudo der certo, amanhã, que vai ser sobre a pausa, né? O poder da pausa. Será que você se permite pausar? Então fica ligado, porque é bem legal. E o segundo episódio foi sobre criança interior. Então a ideia é nessa série de lives que eu vou fazer, a gente poder falar mais sobre a criança interior, entender por que ela faz a gente surtar com os filhos, entender como que a gente tem dificuldade de lidar com os erros por conta da educação tradicional, né? E o que a gente pode fazer para surtar menos com os filhos? É possível surtar menos? É possível? Qual que é o caminho, né, para lidar com as emoções e ter mais autocontrole?
e como que eu faço para maternar a minha criança interior, que vai ser a 4ª aula, porque essa é a chave da gente conseguir, digamos, uma leveza nessa maternidade. É entender que tem uma criança ferida dentro de nós, ela sempre vai despertar quando ela sentir um gatilho ser acionado, e a gente tem que aprender a trocar ideia com ela nessas horas. Tipo, beleza, entendi que você tá mal, mas bora lá, vamos seguir em frente sem cair na reação automática, tá? Então, se você tá afim de participar desse evento que vai ser maravilhoso, vocês têm que se inscrever nos grupos do WhatsApp que a gente tá criando para poder colocar toda a informação dos horários, o acesso às reprises e aos materiais exclusivos, que vai ter inclusive uns presentinhos lá para vocês, para que vocês possam realmente viver essa potência do evento, porque vai ser bem transformador já participar dessa parte toda. E depois eu vou estar abrindo as inscrições para minha mentoria em grupo, para que vocês possam aprofundar, quem sentiu o chamado, aprofundar nesse processo e poder realmente conseguir essa forma de maternar essa criança, entender melhor essa criação consciente e conseguir pegar vamos lá, vamos fazer todo mundo junto, tá? E aí, que legal, já tem gente que tá inscrita, que bom. Quem tiver, enfim, aí sempre trazer assim o dado de que de maneira alguma eu quero julgar ninguém aqui pela forma como tá educando os filhos, mas eu quero trazer sim consciência para as artimanhas que a gente sem querer usa para poder convencer a criança a fazer uma coisa ou outra, ou de repente falas que a gente acredita que são inocentes e não são tão inocentes. É legal a gente ter consciência disso, porque por mais difícil que seja, não é fácil a gente se livrar disso e parar de interromper totalmente o padrão, mas é importante a gente ter consciência para minimamente perceber, nossa, caramba, eu soltei outra, né? Tipo, meu Deus, eu posso reparar, entendeu? Eu posso reparar quando eu deixo sair sem querer, mas tendo essa consciência, esse trabalho todo de realmente fazer um trabalho de autoeducação, a gente vai treinando, cara, vai ficando mais fácil evitar cair nessa cilada de sair por aí, entendeu? Porque acaba sendo um caminho curto, no entanto, com um efeito muito, muito, muito pesado para a criança. Então vamos lá, vamos fazer um esforcinho, todo mundo aqui, atento no que eu tenho para trazer, para que a gente possa aprender juntos. Olha só, acho que a gente pode começar falando um pouquinho de como que nasce a criança, né? A autoestima da criança, porque até uma visão que a gente não tem muito clara. O bebê, ele nasce com autoestima perfeita. O que significa isso, né? Por que eu tô falando isso? Porque justamente quando ele nasce, ele tem ainda muita certeza do que ele quer. Eu falo isso em todos os começos de live pra gente ter isso bem claro, né? Ele tá conectado com a essência dele e ele sabe expressar aquilo que ele precisa. Tanto é que ele chora pra poder chamar quando ele tá com fome, quando ele tá com dor, quando ele tá com frio, quando ele tá precisando de colo, por exemplo, né? E aí, o que vai acontecendo? Ele não tem essa preocupação de estar incomodando o outro. Ele simplesmente vai chamar, porque fala, eu sou importante, né? Tipo, óbvio, tudo inconsciente, né? Eu sou importante, tô sentindo uma necessidade, preciso de ajuda, porque eu sou dependente, eu nasço dependente, né? Tipo, eu não tenho escolha, eu não sou um cavalo que sai andando depois que, né, e já posso ir atrás do alimento. Não, eu preciso de um cuidador. E a forma de eu alertar esse cuidador que eu tô necessitando de ajuda é através do choro. Certo? No primeiro momento ele vai usar isso para poder se comunicar e dizer, opa, perigo, estou precisando de ajuda. Ou quando ele está se sentindo inseguro, ou quando ele está precisando de alguma coisa, seja física, né, alguma coisa pro corpo dele, ou seja até uma necessidade emocional. E o afeto, por exemplo, a presença da mãe, o carinho da mãe, o toque da mãe, ou do adulto cuidador, se não tiver a mãe presente, mas inicialmente da mãe, porque ele tem ainda a sensação do útero, ele conhece muito da mãe e a necessidade primeira assim, que ele tem é do contato com a mãe, né? Mas ele pode ser substituída, mas ele vai estar pedindo isso. Isso é uma necessidade básica, isso não é um capricho, isso não é secundário, isso não é bobagem pra nada. É uma coisa séria, que ele precisa. É como se fosse tipo assim, sem isso parece que eu vou morrer, entendeu? Então, nunca neguem, só pra você saber. Caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, esse bebê tá precisando aprender a dormir sozinho, tá precisando aprender a ser mais independente, já vai tirando essa crença, já vai entender por que a gente entra nesse lugar. Tem a ver com a aula de hoje, tá? Então, o que acontece? Se esse bebê tá lá, demandando essa atenção, e ele começa a não receber, não ser atendido, inconscientemente, né, óbvio que não é uma coisa que ele vai pensar, tipo, por A mais B, mas o que vai acontecer dentro da psique dele, né? Ele vai começando a entender que não tem espaço para ele expressar aquele querer, aquela necessidade, porque não tem uma resposta. É quase como se ele, num primeiro momento, confiasse completamente nele mesmo, né? Tipo, eu sei o que eu preciso, eu sei o que é importante pra mim, eu sou importante, eu sou relevante, eu tenho valor, eu vou lá e pá, vou avisar o mundo, eu vou gritar, né? Tipo,
saibam que tô aqui precisando de vocês. Eu sou foda. Vem atrás de mim porque eu tô precisando de ajuda. E aí, de repente, ué, por que ninguém veio? Será que eu não sou tão foda assim? Será que eu não sou tão importante? E aí ele começa... E, principalmente, se ele começa a ouvir um monte de coisas do tipo, ai, que bebê chorão, ai meu Deus do céu, de novo, quanta manha, que saco, não é possível, quando é que ele vai parar? Tem que ser independente, não dá pra ficar chorando desse jeito, isso daí tudo é manha, esse garoto vai ficar mimado desse jeito. E aí o que acontece com a criança, né? Com o bebê, que logo mais vai virando criança, ele vai entender o mundo e ele vai entender a si mesmo a partir do que é nomeado para ele. Da forma como essa mãe tá descrevendo a situação e tá rotulando ele, tá descrevendo o comportamento dele, ou até fechando, falando assim, que bebê manhoso, ai, quanta coisa, tipo, como ele é chorão, como ele é exigente, né, não, ele vai se moldando, entendendo que, tá, então eu sou chorão, então não tem sentido eu chorar tanto, né, então... E aí, vamos pensar que conforme vai crescendo, por exemplo, que vai ficando mais desafiador, porque aí já começa, tipo, com aquela coisa do, tipo, já tá um descontrole, que a criança, de repente, tem uns ataques de birra, aquelas explosões emocionais, pronto. Aí a mãe pode começar a falar que, tipo, esse menino é impossível, que horror, não tem... Ou, se na hora que tá tendo uma crise de choro, engole esse choro, né? O famoso engole o choro. E eu comecei a abrir caixinhas de perguntas e coloquei nos posts esses dias, não sei quem aqui acompanhou, e as pessoas responderam vários exemplos do que elas costumavam ouvir na infância, né? Em relação ao comportamento delas. Coisas relacionadas, frases relacionadas à infância, do tipo, criança não tem querer, né? E aí eu separei em alguns blocos pra gente poder facilitar a ideia da aula, né? Então, primeiro eu tentei explorar um pouco a questão do choro. Vamos pensar as frases que a gente escutava. Obrigada, Pedroca. Eu não sei se é Pedroca ou se é só os livros que são Pedroca. Se Pedroca, de repente, é o filho. Mas, engole o choro, né? Eu não quero ouvir nenhum pio, né? Ou deixa de fazer escândalo. Ou aquelas frases, ei, menina bonita, tu chora. Quem não foi pressionado por essa, né? E a sensação de que, como assim, né? Tipo, primeiro que a obrigação de ser bonita, ai que raiva. E depois, não pode chorar, né? Porque senão é feio chorar. Ou, o menino não chora, né? O mais básico pros garotos, né? E deve ter sido punk pra vocês, sinto muito. Chorar é pros fracos, para com isso, para de manha, né? Tipo, se você não parar de chorar, eu vou te dar motivo na base da ameaça, né? Aí você fica tentando imaginar o que essa criança vai concluindo, né? Obrigada, Gi. Quando ela ouve sistematicamente isso. E aí, o que eu quero que vocês entendam? A crença limitante, ela é justamente o resultado de uma série de eventos que eu vivo na infância, né, porque ela se surge principalmente nos 7 primeiros anos da criança, pensa que ela tá formando a psique dela, formando a identidade dela, e aí ela vai ouvindo aquela frase sistematicamente. E aí vamos supor que toda vez que ela chora, alguém vem e fala pra ela que ela tem que engolir o choro, que chorar é pros fracos, que tipo, que menino não chora, que menina bonita não chora, que isso, que aquilo é feio, olha a vergonha que você vai fazer eu passar, né, então, o que ela vai associando? Opa, chorar é feio. Né? Se eu precisar, eu vou ler aqui a colinha que eu fiz, tá? Pra não perder nenhuma, porque eu fiz uma lista, porque é uma lista aí de coisas. Se eu preciso chorar, é porque deve ter alguma coisa de errado comigo, né? Tipo, não é o outro que tá viajando na maionese de achar que aquilo é exagero. Eu que devo ter um problema, entendeu? A criança, o que significa? Eu vou desligando, né? Tipo, eu tava lá, confiante que aquilo era importante de ser expressado, e de repente parece que não, que é só mimimi. Opa! Então ela vai pensando, quando eu choro, olha isso, me tratam mal. Ou os meus pais ficam angustiados, eles me rejeitam, né? Eles me castigam. Aí cada um vai ter eu trouxe a lista do que pode acontecer, né? Gritam comigo, me batem. Qual é a conclusão que eu chego? Opa, chorar é perigoso. Não deve ser bom. Toda vez que eu choro, eu corro perigo. Vocês entendem? E aí, eu preciso aprender a não chorar. Eu preciso esconder as minhas fraquezas. Eu só posso ser forte. Eu preciso ser forte sempre, né? Se eu chorar, é melhor eu chorar sozinha, escondida. Aí quantas pessoas relataram, né? Por quê? Porque eu não posso mostrar que eu tô fraca, né? Que eu tô triste. É vergonhoso, entendeu? É só para as pessoas fracas. As pessoas que não estão preparadas para o mundo. Que não são fortes. Tem que ser forte. Não tem espaço para ser fraco. Eu não posso chorar, às vezes, porque eu percebo que vai dar trabalho. E isso atrapalha a vida dos outros.
Isso tem muito a ver com a codependência, que é um tema que eu exploro muito na mentoria também, tá? Ou seja, eu tô mais preocupado com a necessidade dos adultos que eu percebo que tem uma angústia quando eu choro do que na minha necessidade, que eu confiava que era muito importante. De repente eu percebo, não, o mais importante é que ele esteja bem, que eu esteja bem, melhor eu reprimir. Porque quando eu mostro que eu tô mal, dessa forma, ele se incomoda demais. Então o que eu aprendo nessa lição, né, de ficar ouvindo essas coisas? Eu vou assimilando isso e eu penso, eu preciso esconder a minha vulnerabilidade. Eu aprendo a esconder, a reprimir, né? Eu começo a entender que é inadequado chorar, é inadequado ficar triste. Eu me sinto desconfortável, eu sinto vergonha quando eu tô mal, quando eu tô triste, quando eu sinto que eu preciso de ajuda. Eu prefiro, às vezes, eu vou chorar sozinha, vou me esconder, né? Na vida adulta, inclusive, né? Eu fico com medo de ser criticada, de ser rejeitada, de despertar, de repente, a raiva no outro, porque muitas crianças apanham, né? O pai fica com raiva, a mãe fica com raiva e bate na criança. Ei, quem é você? Vai ter ataque de birra agora? Vai ficar com esse escândalo, não sei o quê? Vai ficar chorando por conta disso? Vou fazer você ter motivo, né? Tipo, aí vai e simplesmente bate na criança. Ela fica com medo de reviver essa dor do passado. E é um medo inconsciente, né? E aí, como que isso afeta a gente? Pensa que assim, primeiro que eu me torno um adulto que começo, pelo treino que eu faço na infância, de entender que chorar é perigoso, e eu fico reprimindo isso, treinando pra reprimir isso, de certa forma, eu vou guardando meu choro. E muitas vezes, aí vocês podem falar aqui, muitas vezes eu não tenho a capacidade nem de chorar. Eu falo com muitas mães, mas eu não choro, eu não consigo chorar, eu não consigo acessar o choro. É como se eu não me sinto à vontade. A gente acaba, inclusive, adquirindo comportamentos que fazem a gente fugir do sentir, né, desse desconforto. Então, muitas vezes a gente, sei lá, tá ficando triste, come alguma coisa, maratona uma série do Netflix, fica nas redes sociais para se distrair, vai cuidar da vida de alguém, né, vai pensar no problema do outro, faz 15 mil coisas, toma alguma coisa, né, tem algum vício às vezes, sei lá, bebe, fica bêbado. Cada um vai encontrar uma forma, às vezes, de poder... Alguns comportamentos são, de certa forma, formas da gente se distrair desse sentir. Eu vou me treinando, eu vou encontrando estratégias para poder escapar desse sentir, tá? E aí, o que acontece? Na verdade, eu não tô permitindo que esse choro saia. Eu não estou, digamos, me livrando dessa vulnerabilidade, eu não estou dessa tristeza, dessa dor, dessa vontade de choro. Eu estou escondendo. E eu posso, inclusive, adoecer com isso, ou quando eu sou mãe, por exemplo, uma das formas que isso aparece como sintoma de que tem alguma coisa errada lá atrás com a questão do meu choro é a minha angústia diante do choro do meu filho. Eu não consigo lidar. Eu fico angustiada. Quem aqui não sente aquele desespero? Várias pessoas me escreveram falando isso. Gente, eu fico angustiada quando meu filho chora. Eu fico desesperada, eu quero que ele cale a boca. Não consigo ouvir. Tem o dado de que o choro já é irritante, e é de propósito, porque ele é um sinal de alerta, ele é um alarme que a gente usa pra poder chamar e falar, meu, vem pra cá que tá foda. Tá, tô precisando, tô em perigo, tô me sentindo mal, não tô bem, tipo, eu sou importante, vem aqui, vem cá, você precisa me ajudar, eu não tenho como fazer sozinho, né? Sempre vai ser uma forma de comunicação, isso do bebê. Então ele já é irritante por si só, né? De propósito, pra que... Foi assim que a gente garantiu a nossa sobrevivência, né? Porque antes a gente não tinha paredes. E se vinha um predador, tinha que ter um jeito de avisar os adultos pro bebê ser salvo, né? Tipo, ó, tem um predador aqui, vem me salvar. Hoje a gente tem as paredes, mas a gente ainda tem o mesmo mecanismo do cérebro de lá. E da forma de gritar de lá, entendeu? De se defender de lá do homem primitivo. Enfim, só um parênteses. Mas enfim, para além dessa questão, né, em paralelo com essa questão de que o choro em si, por si é irritante, ele pode cutucar a dor da minha criança ferida, que teve esse choro reprimido, que tem essa crença de que ela não tem o direito, que ela teve que engolir esse choro, que ela acredita que a criança tem que engolir. Então ela transfere para a criança essa exigência. Mesmo que eu esteja estudando sobre disciplina positiva, criação com apego, eu sei que o bebê tem que se expressar através do choro, que é bom, que é bonito, que eu tenho sempre que acolher. A base eu sei, a teoria eu sei. É maravilhosa, faz todo sentido do mundo. Todo mundo que lê fica maravilhado, não é verdade, gente? Vocês não acham demais? Falam, gente, que coerência, claro. Ai, não acredito que meus pais não conseguiram fazer isso, eles não tinham ideia. Puxa, seria tão legal se eles soubessem disso antes, tivessem feito diferente, teria eliminado tanta coisa.
Lindo! Lindo! Vamos lá, bater palma para todos os autores maravilhosos. Só que se a gente tem essa porcaria dessa crença lá dentro, introjetada, porque a gente passou por esse treinamento, essa crença limitante, na hora que a criança tá chorando, ela vai entrar em ação. Tipo, de uma forma silenciosa, inconsciente mesmo, né? Porque ela é inconsciente. E aí o que é legal? É saber. É a gente fazer um trabalho de autoeducação, de autoconhecimento, para poder ir levantando. Quais serão as crenças que eu tenho em relação a isso, por exemplo, para eu saber o que tá dominando a minha ação nessas horas. O que tá governando? Quais são as vozes que ficam lá martelando na minha cabeça? Criança não tem querer. Aí a gente pode saltar para outro tema, né? Porque, tipo, nessa parte do choro, espero que tenha ficado claro, estão falando aí que é pura realidade, é isso que vai acontecer. De certa forma, eu também fico querendo inibir esse choro na criança porque me traz um medo, além de cutucar a dor da minha criança, tem esse ponto, de que é difícil aceitar o choro dele porque eu tenho muito choro reprimido. Então, na verdade, é um trabalho muito legal também, porque também é uma oportunidade de você detectar aquilo que tá te doendo, que é importante você olhar e falar, uau, então eu preciso fazer um trabalho em relação ao meu choro reprimido. Se eu não tô aguentando ver o meu filho expressar o choro dele, que é uma coisa natural do bebê, que não é um erro de fabricação do meu bebê, é simplesmente natural de qualquer bebê, se pra mim aquilo resulta muito absurdo, que me indigna e me dói, é porque eu tenho choro reprimido. É porque eu não aceito a minha vulnerabilidade. Porque eu não estou em paz com a minha parte que precisa de ajuda, por exemplo, que pede dos demais, entendeu? Eu não me sinto confortável em pedir. Entendeu? Tem esse lado, que é a minha dor foi cutucada, então mexe comigo e eu fico angustiada. E tem outro ponto que também vem um medo. Um medo do que vai acontecer com essa criança, pelo amor de Deus, se eu deixar ela expressar essa vulnerabilidade toda. Ela vai sofrer, né? Por quê? Porque eu associo que chorar é perigoso. Vocês entendem a relação? Tipo, dentro de mim, a sensação que tem, assim, que é inconsciente, é, meu Deus, eu não posso deixar ela entrar nessa, porque ela vai sofrer, ela vai ser rejeitada, o mundo não vai estar preparado pra aceitar, ela vai ser criticada, ela vai se sentir julgada, ela vai ser, tipo, maltratada, não. E aí, sem querer, o que eu faço? Eu vou lá e repito as frases. Tipo, engole esse choro. Ou tipo, não faz isso, tipo, não tem porquê, bobagem. Eu fico usando estratégias pra arrancar a criança do contato com aquele chorar, fazendo de tudo pra ela parar, entendendo que meu papel é interromper esse choro desesperador, entendeu? Que na verdade é desesperador pra mim. Não é tanto pra criança, porque pra ela é natural, pra ela é o expressar, tá? Então, esse ponto fica muito óbvio. Aí eu preparei um outro bloco, porque eu acho que vale muito a pena a gente falar do querer da criança, porque aí a gente entra em consequências também que talvez sejam muito importantes a gente observar com consciência para poder saber que vem daí, que vem dessa educação tradicional e com essa lógica punitiva, inclusive. Mas outro bloco de frases que foi muito explorado nessas caixinhas de perguntas, e eu coloquei algumas coisas também lá nas postagens da semana, que é o famoso criança não tem querer. Né? Quem não escutou isso, pelo amor de Deus, 499 mil vezes na infância? Que criança... E as variantes, né? Você não tem que querer nada. Você vai fazer o que eu mandar. E quando eu mandar você fazer... Aí eu tô pegando vários exemplos que colocaram pra mim nas caixinhas ou nos comentários dos posts, tá? Quem é você pra querer alguma coisa? Tipo, né? Ou... esse tal de querer não existe, né? Ou, enquanto você morar na minha casa, enquanto você comer da minha comida, enquanto eu estiver pagando as contas, quem manda aqui sou eu. Né? Você faz o que eu tô falando e ponto. Né? Quando você puder se manter, você decide o que você quiser. Até lá eu decido. Você não sabe de nada. Você não tá com essa bola toda não, hein? Pra querer alguma coisa. Ó. E, quando você crescer, você dá a sua opinião. Agora você só obedece e não discute. Ou eu tô falando que é assim, eu que mando. E aí, gente, tem uma coisa muito louca, né? Eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas sentiam, né? Estão falando aí que é um clássico esse do criança não tem querer. O que a criança sentia? O que vocês acham que uma criança sente quando ela escuta essas coisas? Pensando naquilo que eu falei no início do encontro, de que ela tá conectada com o querer dela, ela sabe exatamente o que ela quer.
E, gente, querer, o fato dela querer, vamos só colocar outro parênteses, não significa que, pelo fato dela estar expressando o que ela quer, eu vou ter que fazer tudo o que ela quer. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do direito de ter opinião. O direito de falar, eu não quero ir embora da casa do fulano. Eu tô gostando de brincar na casa do fulano. Não, você já sabia que você tinha que ir embora, não quero saber de piti. Entendeu? Tipo, não quero conversa. A gente tem que ir embora e ponto. Tá, tudo bem, a gente tem que ir embora e ponto, mas que significa que eu tenho que deixar de querer estar na casa do fulano? Entendeu? São detalhezinhos assim que a gente não percebe, que a gente briga com a criança às vezes pra tentar convencer ela que ela não tem o direito de querer aquilo que tá incomodando ela, porque a gente não tá a fim de lidar com a frustração da criança ou com o protesto da criança. Então a gente fica querendo arrancar o querer dela, o direito dela querer alguma coisa. E é mais fácil eu calar essa criança e falar, meu, você não tem que ficar inventando moda com coisas que você já sabe que não podem ser. Entendeu? Isso, cara, isso fere, isso dói. Não tem necessidade de a gente fazer isso, gente. Isso daí digamos, uma dinâmica que a gente faz pra facilitar a nossa vida, acelerar o processo, ter mais rapidez no resultado. Tipo, meu, não quero nem saber, a gente vai sair, ponto. Vamos sair, tá, acabou. Sem escândalo, não quero ouvir nada. Mas na verdade, tipo, o que a gente deveria fazer é aprender a acompanhar a frustração. Mas nunca, nunca, nunca ameaçar o direito da criança de querer alguma coisa. Tá? Só um exemplo meio bobo, pra vocês terem uma noção de como que eu entendo essa história do querer. Não é fazer o que ela quer, é simplesmente permitir que ela queira, né? Então, a criança ouve tudo isso, né? Como que ela deve se sentir quando ela fica ouvindo que ela vai falar que ela tá afim de ficar na casa do amigo e, tipo, criança não tem querer. Tipo, cala a boca, vambora, né? E as pessoas me responderam com essas frases e todas as outras que estão aí, que daqui a pouco eu vou trazer algumas também, tá? Mas assim, os sentimentos que elas tinham. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia um nada. Eu me sentia com dor no coração e nó na garganta. Eu me sentia impotente, reprimida. Eu sentia que eu não importava nem um pouco pro outro. Que o que eu sentia não importava nem um pouco e que eu não era importante, gente. Isso daí são duas crenças também que surgem numa dinâmica dessas, né? Por quê? A partir do momento que o adulto fica, tipo, meio que desprezando, menosprezando aquilo que eu sinto, aquilo que eu trago, e meio que dizendo assim, a sensação que a criança tem, falando, nossa, pra ele aquilo não é importante, né? Ele não se importa comigo. E logo ela conclui, eu não sou importante. E isso vira uma crença. Inclusive, isso é uma das crenças que pode ser assim, raiz, daquelas que governam a vida inteira. A vida inteira você fica com aquela sensação de que você não é importante, então você não consegue se colocar, porque você percebe, ou você sempre tá priorizando os outros. Você não tem nem a facilidade para se expressar, não sei quem se reconhece, mas também não consegue se priorizar muitas vezes. Você sempre acha que o outro é mais importante, o outro precisa mais dedicação, mais cuidado, mais atenção, e que você, foda-se. Tipo, eu falei muito disso nesse fim de semana, falando inclusive do meu aniversário, inclusive no episódio de ontem eu contei essa história, do quanto foi difícil pra mim me conceder um dia de celebração em Madrid, dormir na casa da minha amiga quando eu já tinha passado 5 dias na praia na semana anterior, que já tinha sido minhas férias, depois de 2 anos sem férias. Não, já me concedi 5 dias, quem sou eu pra me dar um dia a mais com tanta coisa pra fazer? Tipo, não, passa por cima, Maíra, relaxa, você não é tão importante assim. E até curioso porque no aniversário isso vem à tona, né? Quase como se fosse bem no dia que você tem que se celebrar e tal, parece que vem um monte de coisa e surge justamente aquilo que mais foi... Enfim, tive várias histórias aí que eu fiquei depois... Ainda tô em processo de investigação pra tentar entender, mas tive uma conversa legal com a Clarissa, que a gente ficou falando sobre isso. Mas enfim, o que eu queria trazer é esse senso de falta de importância, né? Que pode surgir por conta dessa dinâmica de ficar escutando tudo isso. Também é uma crença limitante que pode surgir a partir daí. Então a pessoa falava, né? Eu me sentia sozinha no mundo, com vontade de fugir de casa, mas eu pensava que eu não tinha pra onde ir, então eu só chorava. Eu me sentia excluída e sem valor. E aí é muito louco, gente, porque tem um sentimento que é muito importante pra criança, uma necessidade emocional básica, que é uma das coisas que eu trabalho também na mentoria, porque tem um módulo lá que eu falo só sobre as necessidades emocionais básicas da criança, e uma delas é do pertencimento, da sensação de fazer parte, né? A criança quer fazer parte do grupo, ela quer se sentir incluída. E várias dessas frases são assim, tipo, meu, sai pra lá, entendeu? Não tô afim. Você ainda é um pinguinho de gente, vai estar mais principalmente no próximo bloco, né? Por exemplo, no próximo bloco eu peguei, fica quieta, fica calada, você não tem que falar nada. Tipo, quando o adulto fala, aí começava aquela coisa bem do patriarcado, né? Quando o adulto fala, a criança tem que ficar calada.
né? Tipo, isso é conversa de adulto. Quando você não virar gente, fica quieta. Quando você virar gente, você faz, você fala, você acontece, né? O tal do cresça e apareça, né? Procura o seu lugar. Alguém falava assim, tipo, procura o seu lugar, meu. Tipo, aí tem uns que são assim, o que eu coloquei lá no post, né? Vai limpar sua bunda, depois você vem falar comigo. Do tipo, fedelha. Né? Tipo, horror. É rir pra não chorar, né, gente? E depois, tinha um que era, você não pode responder os seus pais. Isso é muito louco, cara. E até a criança pega, assim, ela pesca, mas como assim eu não posso responder? Tipo, não tô entendendo. Outro dia, o Afonso caiu nessa, né? Tipo, ele falou pra Nara, ela fez ele falou assim, sei lá, segura o garfo assim. Ela falou, não, pai, eu vou segurar do meu jeito. Eu falei assim, ai, meu Deus, você tem resposta pra tudo, para de me responder. Aí ela falou, aí ela parou assim, ficou pensando, ela falou, mas papai, como que se eu parar de te responder, como é que você vai saber o que eu penso? Aí eu pensei, olé, tipo, essa daí ainda tá confiante, ainda tá conectada de tal forma que ao invés dela baixar a cabeça e ficar na coisa da obediência e simplesmente aceitar aquela frase que a criança interior dele soltou porque não aguentou e quis controlar, enfim, a gente tem esses momentos, tá, gente? Não quer dizer que a gente vai deixar de ter. A gente vai cair nessa cilada várias vezes. Mas ela, ao invés de duvidar de si, ela ficou questionando e foi e jogou de volta. Falei, ué, mas e aí, como é que você vai me conhecer, né? Como é que você vai saber quem eu sou, o que eu opino, né? Ou seja, é o outro que tá viajando na maionese. Graças a Deus, ela ainda tem se preservado. Vamos ver se a gente consegue manter. E tem aquela frase horrível que a gente também ouvia às vezes, até calada você é errada, né? Tipo, fica calada que até calada você é errada. Do tipo, você realmente nunca sabe de nada e mesmo calada, quase como se você fosse um erro, né? E aí, o que acontece? Né, aquilo que eu tava tentando escrever agora. Qual que é a consequência de ficar ouvindo tudo isso? Essa criança que tava lá, conectada com ela mesma, né? Quando ela nasceu, né? Com aquela autoestima em cima, com essa sensação de que tudo bem eu me expressar, eu falar o que eu quero, eu sei o que eu quero, e eu vou lá e vou jogar isso pro mundo, aquilo vai se apagando, galera. Vocês se reconhecem nisso? Aquilo vai se apagando, ela vai parando de confiar naquilo. Ela vai desconfiando daquilo que ela traz. Ela fala, caramba, cada vez que eu tento falar, a galera fala que não tem... que não existe isso. Que eu não tenho direito, porque eu sou fedeira, porque eu sou pequena, porque eu ainda não cresci, porque, sei lá. E aí, de novo, é um lugar perigoso, né? Tipo, eu vou lá, tô tentando me expressar. Tem uma que colocou assim, eu me sentia uma categoria abaixo do ser humano. É como se eu fosse um outro bicho, um cachorro, uma vaca, menos um ser humano. Tipo, olha a sensação que provocava nessa criança. Né? Aí você cresce com essa sensação. E aí, gente, os nossos pais, eles não fizeram isso de propósito, eles não tinham a menor ideia, eles estavam reproduzindo, eles ouviram isso 400, 500 mil vezes, eles tinham essas crenças limitantes também neles, e eles nem tinham a chance de participar de uma live do Canto Maternar pra poder entender que parada era essa, entendeu? Tipo, isso não existia. Então, galera, vamos pegar leve com eles, tá? Não é essa questão, não vamos apontar dedo pros pais, e nem pra nós mesmos, nem sentir um carrasco, um lixo de mãe, de pai. Meu Deus, eu faço isso com meu filho, eu já fiz isso com meu filho. Ai, meu Deus, coitado do meu filho. Quem sou eu, como eu sou uma pessoa horrível? Não entrem nessa, tá? Tipo, não comecem por aí, porque não é esse o intuito. Tenha muita amorosidade por você mesmo, ou por você mesma, porque, cara, aquilo é uma herança. Isso são heranças que a gente traz. Não só inclusive, assim, até vou pegar mais leve em relação aos pais, inclusive, porque não é só entre os pais, é na sociedade. A gente sabe que a gente vai pra casa dos familiares, dos amigos, e essas frases ficam saindo o tempo todo. Basta alguém escutar teu filho chorando que começa aquela cachoeira de frases dessas. É ou não é? Vamos falar a verdade. E não tem como a gente brigar contra isso, porque o mundo tá cheio de adultos com crianças feridas dentro. Então esses adultos, eu coloquei esse post ontem também na página pra falar, você não tem que esperar aplauso e aprovação das pessoas que estão ao seu redor, porque tá todo mundo cheio de criança ferida dentro. Então essas pessoas, elas também têm essas crenças, elas também passaram por essa lavagem cerebral, entendeu? Então elas vão sim se incomodar com aquele choro e achar que uma criança bem comportada não pode chorar, entendeu? Uma criança tem que ser forte, tem que parar com mimimi. Não, que esse mundo tem que ter, essa criança tem que ter limite, como se chorar fosse uma coisa de não ter limite. Acho muito louco essas associações que as pessoas fazem, mas eu entendo, tá? Eu entendo porque eu também tive
fazia também essa associação rápida, achava também várias dessas coisas, mas quando eu fui destrinchar, eu falei, gente do céu, como a gente dá uma viajada e como a gente corre o risco de corromper a autoestima dos nossos filhos e a integridade deles e ferir eles e fazer eles sofrerem, eles terem dor mesmo, porque a gente não tem consciência do efeito que tem uma frase dessas, entendeu? Então, assim, é muita coisa pra trabalhar. Mas eu espero que esteja fazendo sentido. Aí, ó. Uma amiga falou que o filho dela de 4 anos estava sendo um tirano. Não tem a menor noção, não sabe que é importante, que é a única forma dele expressar, que ele tem o direito de querer, entendeu? Que não quer dizer que ele vai receber, né? São coisas diferentes. E que ele vai sim espernear quando ele quiser se defender. E que isso é importante, gente. Olha a loucura. Porque qual que é a questão, né? A criança, ela foi lá, se sentiu excluída, né? E ela tinha necessidade de pertencer. Então, tipo, ela começa a ficar com uma dor em relação a isso. E é, de novo, o expressar o que eu quero, quem eu sou, me coloca no lugar de perigo. Então, o que vai acontecer quando meu filho expressar o querer? Olha o efeito direto na maternidade. Por que isso afeta a forma como a gente materna? Porque, novamente, quando meu filho for expressar o querer dele, quando meu filho for responder pra mim, por exemplo, no momento que ele tá bravo, e aí, tipo, ele ficou bravo com o limite, aí ele foi e respondeu, e, tipo, ele até pode ter sido desrespeitoso, mas a gente entende que, no fundo, ele tá tentando, ele tá tão conectado com ele mesmo, que aquilo lá deixou ele tão pé da vida, que ele foi lá e deu uma resposta. Que a gente pode, sim, tipo, pôr o limite na criança, não é isso que eu tô falando. Mas é entender que pra ele tá doendo pra caramba. E que ele tem o direito de querer, e que a gente não pode cair na pegadinha de querer que ele não queira, tá? A gente pode colocar o limite, mas não cair na pegadinha de falar que ele não tem querer, tá? Porque senão a gente arranca isso dele. A gente quer obediência cega porque é mais fácil, é mais curto o caminho, é mais rápido, né? É mais cômodo a criança que não dá piti, né? Ficar lá, cordeirinho. Mas o que eu tô fazendo com essa criança? Quando ela começa a entender que ela não tem direito a querer alguma coisa. Que adulto ela vai se tornar, gente? Alguém que sabe se defender? Alguém que sabe colocar limite? Alguém que sabe se expressar com liberdade? Porque, ó, alguém colocou aqui. Eu já tomei muito tapa na boca, na frente dos meus tios e primos por tentar me expressar em assunto dos outros. Hoje eu já superei isso, mas eu tive muitos problemas para me comunicar com chefes, supervisores. Sempre achei que a minha opinião não era importante e que eu não tinha o direito de falar. Foi um desafio superar isso. Vocês percebem como isso vai afetando? E aí, se eu acho que querer ou me expressar com liberdade é perigoso, eu vou querer apagar o querer do meu filho. Não tem como. E aí a mesma lógica da questão lá do choro. Inconscientemente eu vou sentir que querer é perigoso, porque gera dor, porque gera rejeição, porque gera punição, porque gera conflito. Entendeu? E aí eu não vou sustentar olhar o meu filho naquele lugar. Eu vou entrar num lugar de controle, preciso controlar essa criança, preciso arrancar isso dela, entendeu? A Larissa tá falando que faz muito sentido, tá tudo muito conectado. Exato, não estou criando soldados, né? Então, comecem a observar isso, gente. Comecem a observar qual que é a frase que surge dentro de vocês, quase de forma incontrolável, porque inclusive dói pra caramba quando a gente ouve os nossos parentes falando isso. Mas sabe por que dói pra caramba? Aí eu vou ser bem sincero com vocês, porque assim, tem a questão de que dói pra caramba, que você fala, ai meu, por que ele fica falando isso na frente do meu filho? Porque ele vai tipo, fazer o meu filho acreditar nisso. Ai, porque aí meu filho vai ficar começando a criar essas crenças também, ele vai acreditar que ele não tem o direito de chorar. Mas dói pra caramba, porque no fundo a gente ainda acredita nisso. No fundo a gente ainda tá brigando para tentar conquistar um lugar onde a gente se sente confiante em expressar o próprio choro. E a gente tem muita dificuldade. Então não dói só porque você quer que o seu filho fique blindado desse tipo de escuta para que ele fique preservado desse tipo de crença no futuro dele. É que cutuca a tua dor. Cutuca o teu choro reprimido. Você fala, caramba, eu tô aqui tentando fazer as pazes com o meu choro, porque essa é a chave, né? O caminho seria esse. Não é o meu filho, é eu tomar consciência de que quando eu tô irritada com o meu filho, porque ele está muito desobediente, querendo demais, sendo tiraninho da casa, aprontando todas, não me escuta, olha só, falo, explico, e mesmo assim ele dá risada, e ele não faz o que tem que ser feito, e inclusive tira a onda de mim, né? A gente acha que tá tirando onda, porque dependendo da fase da criança, ela faz a risada e a gente interpreta que aquilo lá é porque ela tá
realmente tirando mão com a gente, né? Aliás, eu precisava colocar aqui, peraí. Não, eu não coloquei. Bia, você coloca pra mim o link da coisa lá, que você sabe do que é, e aí eu coloco fixo dos grupos do WhatsApp. Mas se eu fico lá com essa história de que meu filho precisa me obedecer e que é ele que tá me azucrinando com o comportamento dele que tá desafiador, e eu não tenho consciência que, na verdade, eu tenho essa crença de que criança... Eu ainda tenho, por mais que eu leia a respeito, eu tenho uma crença dentro de mim que a criança não tem querer. E não é fácil me livrar dela. Porque eu pestanejei, eu tive que engolir muito sapo desses adultos que ficavam ouvindo isso, doeu pra caramba. E de certa forma eu introjetei isso. E eu assimilei que o querer é perigoso. Então eu quero arrancar do meu filho, é a mesma lógica do choro. Dói na minha criança ferida, e eu quero arrancar do meu filho porque eu tenho medo da consequência, do que vai acontecer no futuro dele se ele não aprender de uma vez por todas a inibir esse querer. Por mais que eu saiba, quer dizer, talvez eu não saiba que o resultado tem a ver com isso, né? Mas eu sofro as consequências hoje, porque eu não sei me expressar com liberdade, porque às vezes eu fujo de briga, de conflito, porque eu tenho medo de me colocar. Sei lá, cada um vai ter um jeito, uma estratégia que vai adquirir pra poder fugir da repetição dessa experiência dolorosa que a pessoa associou. Querer com perigo, por quê? Porque me faz ser punida, me faz não sei o que lá, então eu vou evitar querer, né? Ou eu vou ter dificuldade de me colocar como adulta. E talvez eu tenha todas essas dificuldades, mas não tenha a menor ideia de que isso tem a ver com aquela frasezinha que eu ficava escutando o tempo todo. Sai daqui. Você não tem o direito, enquanto você não crescer, você não é nada. Porque se eu fico com essa certeza de que enquanto eu já nasci sabendo, né? Mas se todo mundo passa a impressão pra mim de que eu não sei de nada, porque eu sou criança, como é que eu vou construir essa confiança de que eu sei em algum momento? De repente, pum, faz assim, Big Bang? Não tem, não faz sentido, entendeu? Na verdade, gente, o nosso trabalho como pais, muito mais do que... Para muitas das habilidades da criança, não é construir nelas, é preservar. É tirar a nossa criança interior da frente. Porque muitas vezes ela atravessa, ela entra em cena e ela começa a falar um monte de bobagem pra gente, porque ela tá plugada na dor dela, na experiência dela, ela fala, meu, não deixa essa criança fazer isso, tipo, olha só, tipo, vai dar ruim, entendeu? Não, porque olha o que pode acontecer com ela. Ela tem uma visão muito infantil e desesperada, entendeu? Então o nosso trabalho vai ser recuperar a confiança em nós, porque tudo isso deixa claro que, tipo, se eu não aceito meu filho querer alguma coisa, é porque eu tenho isso corrompido em mim. E aí eu preciso aprender a recuperar a minha confiança em mim mesma, que é a única forma que eu vou ter de aceitar o querer do meu filho. De aceitar o choro do meu filho, a vulnerabilidade dele. É quando eu começo a integrar todas aquelas coisas que eu tive que jogar pra baixo, reprimir em mim, pra garantir ser aceita, porque a criança tem essa questão, né? Tipo, por que ela faz isso tudo? Por que ela abre mão dela mesma? Porque dentro daquele berço, desde aquele berço, e quando ela começa a ficar criancinha, ela depende desse amor. Isso é um outro ponto que tá lá trabalhado também na mentoria. Ela depende desse amor, ela precisa dessa conexão com os pais. Então ela abre mão dela mesma, se for o caso, pra garantir ter esse amor, essa aceitação, esse olhar. Entendeu? Então, tipo, se você precisa inibir o seu querer pra ser aceito, você inibe, você colabora. Porque a criança, ela coopera. Ela é muito cooperativa. E ela pode cooperar, ela prefere cooperar com o adulto, né, do que cooperar com ela mesma nessas horas. Ela prefere abrir mão dela mesma pra garantir que ela tá lá atendendo esse adulto. Então é muito perigoso, porque a gente tem esse poder, sim, de interferir na natureza dos nossos filhos. E aí a única forma da gente aprender a confiar nos nossos filhos é quando a gente recupera a confiança em nós mesmos. Por isso que eu falo que o trabalho sempre vai ser de autoeducação na maternidade, na parentalidade, entendeu? Tipo, não adianta eu ficar querendo usar ferramentas com os meus filhos para que eles aprendam tal coisa. Muitas vezes vai ser assim, opa, eu preciso me educar para não interferir no processo deles, porque a autoestima deles, ele já nasce com ela intacta. Eu é que tiro. Se eu ficar falando essas bobagens, entendeu? Se eu depender da minha intervenção. Eu é que tiro. E por que eu tiro? Porque eu não tenho confiança em mim, então eu não confio nele. Entendeu? Tipo, a autoconfiança também. Ele tá lá. Eu vou lá e arranco. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente faz com as crianças, porque elas não são tão inocentes, essas frases todas, entendeu?
E eu sei que não vai ser perfeito, que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, mas a gente pode avançar muito e a gente pode aprimorando isso, treinando isso para que fique menos recorrente. É muito importante a gente ter essa questão que eu falei da amorosidade, no sentido de aceitar até onde a gente pode ir, as nossas limitações, e aceitar como a gente atuou até hoje, por exemplo, né? Ou até as nossas falhas constantes, porque a gente não vai virar um robozinho, né? E de repente ser aquela mãe perfeita que não comete nenhum erro, isso não acontece, isso não vai existir, nem precisa ser assim, não é esse o intuito. Isso seria entrar numa veia de ser perfeccionista. Isso é o tema que eu vou trabalhar em uma das aulas da série de surtos maternos. Quem não tá inscrito na série de surtos maternos que começa na segunda-feira, faça o favor de se inscrever nesse link que tá aqui, para entrar nos grupos do WhatsApp, que é onde vocês vão receber toda a informação, acesso às reprises, o acesso a alguns materiais exclusivos e alguns presentes que eu vou fazer para vocês, que eu vou entregar durante a série, onde a gente vai falar sobre criança interior com muito mais profundidade, entender como que essa criança interior governa nossas vidas até hoje por conta das dores dela, por que é importante a gente reconectar com essa criança, por que é importante a gente aprender a maternar essa criança, porque quando eu começo a trazer conforto para essa criança e trazer para ela a ideia, né, essa criança que mora dentro de nós, que é, na verdade, todas essas lembranças que a gente tem da nossa infância, né, a forma como isso se movimenta dentro de nós. Se eu aprendo a reconhecer quando ela aparece em cena, durante um momento que eu tô lá desafiador com a minha filha, opa, ela apareceu, e eu vou lá e começo a estabelecer uma forma de me relacionar com ela, onde eu vou maternando ela, acalmando ela, validando o que ela tá sentindo, dando espaço para ela se expressar. Hoje mesmo eu passei por uma dessas, gente. Fui entregar a Nara lá na escola, primeiro dia de aula nova, gente. Ai, tô péssima. Primeiro dia de aula na escola nova. Odeio essa ideia. A minha criança interior tá, assim, subindo pelas paredes com a ideia de que ela vai pra uma escola grande. Pânico. Porque a minha associação de escola, total perigoso. Bullying, muitas horas longe dos meus pais, 12 horas por dia quase na escola, sensação de solidão, sensação de inadequação, vergonha, me acessa assim um monte de sentimentos horrorosos. A ideia de que minha filha pode ter uma experiência boa na escola é tipo assim, hello, quem, como? Eu projeto pra caramba. Eu fico achando que eu não consigo imaginar ela tendo uma experiência boa. Eu entro em desespero. Eu adoraria poder, tipo, colocar ela no meu colo. Agora eu falo, não, nunca, você não vai entrar aí nunca. Não quero saber. Só que eu tenho consciência que é a minha criança que tá falando. É a minha criança que tem uma experiência péssima e eu tenho que tomar muito cuidado pra não contaminar minha filha com essa experiência, entendeu? Então eu faço um mega no trabalho. Vamos lá, tipo... E aí, enfim, ainda caiu a pior, porque eles não começam a droga da semana, da primeira semana, não começam no começo do mês, começam no meio do mês, sei lá, tem umas regras loucas aqui na Espanha, e eu entendi que o primeiro dia era hoje e era ontem, gente, já tava, tipo, mega estressada, ela tava nervosa, eu tava nervosa, e aí fui entregar a menina, descobri que era ontem, falei, meu Deus, ela perdeu todas as apresentações, eu piorei a experiência dela, já saí de lá mais culpada ainda, tipo, né, bom, enfim. Tive uma crise de choro no carro. Falei, agora eu preciso deixar minha criança chorar. Entendeu? Porque é importante. Se eu saísse na veia do tipo, vamos lá, bola pra frente, não, tudo bem, acontece, não sei o que lá. Ou eu ia ficar, tipo, só destilando a raiva, a culpa, a Tati tá chorando aqui. Horrível. Tipo, você transfere os medos pra ela, entendeu? Eu poderia transferir os meus medos pra ela. Poderia transferir a minha impressão de que vai ser tudo horrível. Ou já ficar usando, tipo, ó, filha, se alguém falar alguma coisa pra você de maldade... Você tem que fazer tal coisa, tipo, ela nem teve a experiência, entendeu? Tipo, então já deixa ela em alerta, manja, tipo, pra uma coisa que a experiência dela ainda não trouxe. Tipo, é muito difícil a gente soltar a criança e permitir que ela viva a experiência dela. Ontem mesmo, ela foi mostrar, eu queria morrer, ela foi mostrar o uniforme pras amiguinhas do condomínio e as meninas começaram a tirar sarro da cara dela. Falando, ai, horroroso, ainda bem que a gente não tem que usar. A minha criança inteira fez assim, né, tipo, ai, respira, mãe, respira. Por quê? Porque quando eu vi ela voltando, ela não tava abalada. Eu tava abalada, entendeu? Tipo, eu corri o risco de falar assim, filha, tipo, né, eu não vou falar o que eu tinha vontade de falar, porque vai ser inadequado, não vai parecer que eu sou uma educadora parental, mas a minha criança interior, respira, né, Tati? A minha criança interior queria, tipo, fazer coisas que não são muito bonitas, tá? Então não vou falar aqui pra não parecer um show de horror, mas enfim, vocês entendem o que eu tô falando, né? Só que ela voltou, tipo, bem menos afetada do que a minha criança interior. E eu sabia que eu tinha que segurar a onda, entendeu? Porque eu corri o risco de traduzir a experiência dela com a minha visão. Uma projeção que a gente faz nessa hora, chama projeção isso. Com a minha visão e fazer ela entender aquilo
como se fosse aquilo, entendeu? E de repente ela não se sentiu rejeitada, ela simplesmente falou, foda-se, entendeu? Só uma opinião. Nem sei qual que foi a experiência dela, pra ser sincera. Mas eu vi que e os pais das crianças assim, ai, tá lindo o seu uniforme, eu achei lindo, essas cores são incríveis, entendeu? Tipo, e ela ficou toda orgulhosa. E aí depois ela foi vestir o maiô, eu achei que ela ia ficar inibida de mostrar. Eu fui mostrar meu maiô pras minhas amigas. Eu falei, meu Deus, ela não tem noção do perigo, né? Tipo, e eu fiquei, vai lá mostrar, meu amor, vai lá mostrar, né? Tipo, meu Deus do céu. Enfim, só um parênteses pra vocês entenderem. Mas quando a gente tem consciência, chamar elas de ridículas, entendeu? Exato, mais ou menos assim, tipo, algo nesse naipe, dói na gente, né, Flor? Mas a gente tem que ter muita consciência disso. Então, nessa série, eu vou estar falando sobre os efeitos que tem, né? Como que essa criança interior, ela interfere na nossa forma de maternar, né? Vou falar sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com os erros, que é herança dessa educação tradicional, né? E vou falar também dos surtos que a gente dá, né? Como é que a gente faz para poder surtar menos, né? Não buscando a perfeição, porque isso não vai acontecer, isso é uma ferida. Inclusive eu tenho um módulo inteiro na minha mentoria que fala sobre perfeccionismo, porque é uma questão super difícil quando a gente entra nessa ideia de ser a mãe ideal, porque a gente não sossega, né? A gente não consegue descansar, a gente tá sempre frustrada com nós mesmos, porque é impossível. Isso tem a ver com a nossa ferida também lá de trás, de ter sido exigida demais pra ser uma boa filha, de não errar nunca, enfim, tá tudo bem entrelaçadinho lá. Por isso que eu acho bem legal vocês se inscreverem, porque vai ter tarefas, vai ter alguns exercícios pra vocês praticarem, pra vocês sentirem o efeito do que é isso na casa de vocês, nessa semana que a gente vai ter as 4 aulas. Então se inscrevam nesse grupo aí, cantomaternar.com/zap, ou entrem na minha biografia lá no perfil pra poder se inscrever no link azul que tá na descrição do perfil, tá? Se vocês se perderem. Ou busca Canto Maternar direct e pergunta na Caruda, tá bom? Que eu respondo, a minha equipe aqui responde pra vocês e a gente vai passando o link pra vocês, tá? Muito importante também entender que essa série, ela vai anteceder a inscrição das 2 últimas turmas da minha mentoria, que vão começar dia 27 de setembro. E que tem vagas limitadas. Eu faço 2 grupos por vez e cada grupo tem 30 mães pra gente poder realmente garantir um entrosamento, um acompanhamento que seja mais personalizado, para que eu possa atender vocês durante as 8 semanas da mentoria. Então fiquem ligados, porque dentro desses grupos também vai ter condições especiais para quem se inscrever nas primeiras horas das inscrições, até para garantir, porque já tem muitas centenas de pessoas inscritas, eu já não sei mais quantas, perdi as contas, parei de contar. Mas enfim, tem muita gente inscrita e acaba que, como é reduzido o grupo, tem que meio que dar uma agilizada, tá? Na semana do dia 20 que vai vão abrir as inscrições. E é isso, gente. Vocês têm dúvidas? Ficou alguma coisa? Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe, porque, nossa, eu achava que não ia caber em 1 hora, porque agora minha live só tem 1 hora aqui, gente. Aí tem gente falando pra fazer. Trying to keep it healthy. Que agora pelo... é a Márcia? Acho que deve ser a Márcia, não sei. Algumas de vocês vão mudando os nomes também, fico meio perdida. Gente, eu espero que tenha ficado claro esse caminho que a gente faz de construir essas crenças limitantes lá atrás, por conta de eventos que se repetem na nossa infância, por conta de coisas que a gente escuta durante a infância, e a gente vai associando certas questões, né, com certas vivências com perigo. Então, por mais que eu tenha uma resolução clara, mental, isso eu acho que é um ponto que é legal da gente amarrar, né? Pra poder explicar o que é a crença limitante. É uma crença que limita, ó, muito legal. Mas por que é uma crença que limita? Por quê? Porque é algo que eu compro de conclusão por conta de uma série de experiências que eu tenho, ou de coisas que eu fiquei escutando sistematicamente várias vezes, e aí eu compro uma falsa realidade, uma ideia que não é real, mas eu compro aquilo como verdade. E aquilo, de certa forma, se mantém no meu inconsciente, que é uma parte que... E aí quem estuda essas coisas de neurociência vai entender que, tipo, o inconsciente, ele é 95% da nossa mente. Daí pra cima. Os estudos, eles variam entre 90 e pouco, 99, sei lá quantos por cento. Mas, enfim, saiba que é uma porção gigantesca. E que aí, o que acontece? Tem um desalinhamento. Se eu quero muito educar com respeito, né? Quero praticar a criação consciente, maravilhoso. Criação com apego, todas essas paradas aí que eu fico lendo, maravilhoso, eu tenho lá, mentalmente, na parte consciente do meu cérebro, tá decidido, tá definido, tá muito claro. Só que no meu inconsciente, que de certa forma é o coração, tem um medo. Se eu soltar essa criança, o que vai acontecer?
Ela tá querendo demais. Querer é perigoso, né? Se eu confiar nessa criança, será que eu posso confiar? Não sei, eu não confio mais em mim, né? Se eu deixar essa criança chorar desse jeito, nossa, ela vai ficar fraca. O mundo não tá pronto pra isso. Ninguém vai acolher. Olha quantas crianças a gente tem, né? Que vem não só dessa dos pais, mas vem dessa sociedade também ficar digitando isso, falando isso e tal. Não, o mundo é as pessoas têm que ser fortes. Tem que ser fortes, né? Tipo, não, ela não tem o direito. Tipo, chorar é feio. Se ela chorar, ela vai ser rejeitada. Ela vai ser... Não, vão achar que ela é criança, que ela é mimada. Vão achar que ela é, né? Quais são as ideias que começam a pipocar na cabeça? Então, por mais que eu tenha essa ideia clara aqui na mente, o meu coração entra em pânico. E ele aciona um modo controle. Eu preciso tirar isso da criança. E aí... que é, tipo, a crença limitante, na verdade, também tem a ver com a minha criança interior que tá lá passando mal com a história, ela entra em cena e fala, não deixa essa criança chorar não, nada a ver. Fora, e tem outro ponto também, dessa coisa que é um ponto que eu não cheguei a falar, mas que é interessante a gente trazer. Se eu fico naquele lugar do cresça e apareça, agora eu cresci, agora chegou minha vez, agora eu quero mandar. Então também tem essa história... do oprimido ter, tipo, um certo prazerzinho oculto, ou até declarado, ou até, tipo, meio consciente, sei lá, que delícia agora poder mandar, entendeu? Agora chegou a minha vez. Então, tipo, se a gente for olhar, isso eu coloco lá no... não fez nenhum curso, tá querendo a mentoria, que bom, querida, pode vir, faz os dois, porque o curso, a série já vai ser muito legal. Mas se eu já tenho... se eu sentir isso, dessa dificuldade de ter esse lugar, de me expressar, de me colocar e de me defender, né? Eu entro numa briga de... como é que chama? Numa luta de poder com essa criança. E é uma delícia poder ganhar de repente. E agora eu tô num lugar que eu sou grande. Agora eu vou ganhar essa criança. Então se você reparar com honestidade, quando você aprende a olhar pra criança interior, fica ridículo até. Você fala, são duas crianças. Sou eu, com a minha criança interior de 3 anos ali, que se sentiu reprimida, sentiu insultada, ficou com raiva, ficou magoada quando mandava ela calar a boca, querendo calar essa criança. Agora chegou a minha vez de calar a boca de alguém. Quero nem saber. Que lá eu não podia responder. Agora eu posso, eu vou ganhar essa luta. Não quero nem saber. Então, tipo, você fala, acorda. Acorda, porque quem tá falando mais alto agora nessa discussão e querendo comprar essa briga e querendo ter razão é a tua criança interior. Faz sentido pra vocês? Essa leitura? Deu pra esclarecer? Caíram fichas? Vocês conseguem enxergar dessa forma? Fica claro? Prestem atenção. Aproveita que, tipo, começa só na segunda-feira. Começa a olhar pras dinâmicas de como que é na casa de vocês. O que aciona dentro de vocês quando vocês estão diante de uma resposta da criança, ou de um querer da criança, de um expressar da criança. Como vocês caem nesse julgamento, muitas vezes, de achar que elas estão exigindo demais, ou que elas não têm o direito de ficar reclamando das coisas. E como é injusto isso, porque a gente reclama das coisas, a gente sabe que a gente quer muitas coisas que a gente não pode ter, e a gente não fica se colocando às vezes até sim, tá? De tão viciado que a gente tá, até a gente até não se dá o direito também. Mas muitas vezes a gente pode sim se permite sim reclamar das coisas que estão incomodando, mas não deixa a criança. É aquela coisa do tipo, eu tô lá no carro, e aí eu vejo um carro gigante, maravilhoso. Nossa, incrível esse carro. Ai, um dia eu quero ter grana pra comprar esse carro incrível, né? Esse tão legal se tiver esse carro. Ai, nossa, demais, né? Você sabe que você não vai ter. Sei lá, às vezes, né? Pode ser que sim. Ou que naquele momento não vai ter. Aí a criança pede sorvete, você fala, você sabe que... que ridículo. Vai jantar daqui a pouco, sabe que você não pode. E aí fica brigando com a criança porque ela pediu sorvete, porque ela pediu alguma coisa que ela não pode. E às vezes fica muito incoerente. E tem a ver com isso. A gente não enxerga que ela tem direito a querer uma coisa que ela não pode ter. Tá tudo bem querer uma coisa que ela não pode ter. Entendeu? O problema é que a gente não tá afim de lidar, né? Mas você entende? Não tem problema. Não é um erro de fabricação. Não é algo que você tem que inibir no teu filho. Não fira o teu filho por tão pouco. Aprenda a acolher a tua criança. Reconheça que a tua criança que ficou incomodada porque ela não teve o direito de se expressar lá atrás e que não é o seu filho que tá falando bobagem. Entendeu? Deixa ele querer o sorvete. Você não precisa dar o sorvete. Simplesmente fala, nossa, filho, pois é, sorvete é tão gostoso, né? Ai, igual você falou do carro bonitão lá. Ia ser tão legal se a gente pudesse tomar sorvete antes do jantar, logo, em qualquer horário, não é assim, incrível? Ai, eu também ia adorar. A minha criança, então, ia amar. E é mais ainda se ela
tivesse tido o direito de falar que ela queria um sorvete, sem ninguém xingar ela lá atrás. Não é verdade? Meus amores, preciso ir, eu tenho 23 segundos para fechar essa live. Se inscrevam nos grupos para participar da série, que vai ser muito mais potente do que esses 3 encontros que eu fiz com vocês. E se quiserem até lá, aproveitem as 2 lives que eu fiz antes, elas estão no meu feed e estão no meu canal do YouTube falando sobre castigos. Vale muito a pena se você perdeu, tá bom? Fiquem ligados. Beijos, tchau pra vocês, obrigada pela presença.